Substâncias psicodélicas, quando tomadas em dose e não em microdose, elas provocam alterações de percepção, de consciência, que vão muito além do mero prazer, da mera diversão. Provavelmente a psilocibina, junto com a psilocina, serão substâncias muito utilizadas em tratamentos psiquiátricos. Hoje, os psicodélicos estão mais perto de revolucionar a medicina do que você imagina. E nesse episódio, no Hidden Box, a gente vai te explicar por quê. A medicina moderna tem comprovado que os psicodélicos, como os cogumelos mágicos, têm revelado seu potencial terapêutico para tratar a depressão, a dependência de drogas e vários outros males. O Siddhartha Ribeiro, um dos principais cientistas do Brasil, tem acompanhado de perto essas descobertas por aqui. Siddhartha, como neurocientista, biólogo, escritor, você costuma dizer que os psicodélicos são uma evolução científica e também cultural. Por quê? Os psicodélicos já foram descobertos 3 vezes. Primeiro, foram descobertos pelos povos originários, pelos povos indígenas, não só das Américas, mas em outros continentes também. Essa descoberta aconteceu há milhares de anos, no caso por exemplo, do peyote, ou no caso dos constituintes da ayahuasca, do chá do santo daime, do vegetal, que é conhecido com diferentes nomes, e que são poderosos antidepressivos. A ciência, essa ciência ocidental, acadêmica, universitária, ela fez 2 renascenças psicodélicas. Uma nos anos 50 e 60, quando essas propriedades terapêuticas começaram a ser mapeadas, e depois, mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, quando pesquisadores nos Estados Unidos, na Europa e muito no Brasil, o Brasil é o 3º maior país do mundo em produção nesse assunto científico, esse grupo de pessoas vem redescobrindo, eu participo dele, essas propriedades e quantificando e compreendendo bem melhor como elas funcionam. O Jefferson Miller, bioengenheiro, permacultor e, como ele mesmo define, caçador de cogumelos, é outro que tem acompanhado o avanço das pesquisas envolvendo psicodélicos. Provavelmente a psilocibina, junto com a psilocina, serão substâncias muito utilizadas em tratamentos psiquiátricos. Os resultados que se tem até agora demonstram eficiência no tratamento de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, inclusive de dependência química de tabaco e álcool, por exemplo. Então, temos aí uma substância muito promissora. É verdade que durante muito tempo as pesquisas sobre substâncias psicodélicas foram proibidas e estigmatizadas em grande parte graças à política de guerra às drogas. Essas descobertas têm despertado um debate importante sobre o reconhecimento dos benefícios terapêuticos dos psicodélicos. Por que você acha que existe ainda esse tabu em torno desse assunto? A guerra às drogas escolheu algumas substâncias para demonizar e deixou várias outras serem glorificadas através de propagandas na televisão. Aí eu estou falando de substâncias que são drogas, que são compradas ou nos bares ou nas drogarias. Então a gente precisa trazer a regulação de drogas para o centro, que não vamos glorificar nenhuma droga, mas também não vamos demonizar nenhuma droga. Essas, em particular, as substâncias psicodélicas clássicas, assim como a maconha, são excelentes remédios. E isso ficou claro, a ciência biomédica deixou isso muito claro nos últimos 20 anos. E agora, por isso que nos Estados Unidos e na Europa e no Canadá, essas regras mudaram muito. E o Brasil está bem atrasado. Mas a boa notícia é que a gente tem trabalho a fazer. A gente precisa mudar as regras para que as pessoas possam ter acesso a esses remédios e possam fazer isso de maneira no SUS, quer dizer, de maneira gratuita. Não é possível que só pessoas materialmente muito ricas tenham acesso a isso. Que é o que acontece hoje. Hoje isso está acontecendo. Tratamentos psicodélicos nos Estados Unidos custam milhares de dólares. Que as terapias psicodélicas, elas realmente podem complementar abordagens terapêuticas tradicionais. Com certeza, são práticas integrativas, né? Junto com várias outras coisas que a gente não pode esquecer, né? Porque para a gente não ficar deprimido, antes de pensar em tomar remédio, dormir bem, se alimentar bem sem comer ultraprocessados, né? Fazer combo, exercícios. Né? São muitas coisas, isso. Combo, Vamos falar também de uma coisa importantíssima, as diferenças entre o uso terapêutico e o uso recreativo dos psicodélicos, né? Eu nem gosto muito dessa palavra recreativo, porque as substâncias psicodélicas, quando tomadas em dose e não em microdose, elas provocam alterações de percepção, de consciência, que vão muito além do mero prazer ou da mera diversão. Até porque muitas vezes são experiências que não são divertidas, embora sejam desafiadoras. São experiências existenciais ou, para quem crê,
espirituais, que é uma indicação médica, um uso terapêutico para uma patologia específica, em que a pessoa se apresenta nessa relação como paciente, daquela situação em que a pessoa está utilizando uma substância que expande a consciência, que aumenta a plasticidade neural, que aumenta a capacidade cognitiva, para perceber o mundo de outra forma e para, com isso, ganhar novas perspectivas. Esse é um uso milenar e que caracteriza o que a gente chama de psiconáutica, é a pessoa que navega os próprios pensamentos, né, que veleja o vento do inconsciente e que consegue fazer disso uma experiência, primeiro, que vale a pena viver, e segundo, que vale a pena trazer de volta, repartir. Os psicodélicos podem trazer mais qualidade de vida para muita gente, mas não é bagunça. Use sempre com a orientação de um médico e vamos deixar o nosso preconceito de lado e celebrar os avanços da ciência. Semana que vem tem mais papo aqui na Mina. Até lá! E atenção, já que estamos falando de saúde, Super Fórmula Vitamina C, sempre uma boa pedida.